Oi, gente, estamos de volta para ver Gênesis capítulo 37. Estamos começando a história de José. Nós já falamos sobre as 4 histórias no início do livro de Gênesis: a criação, a queda, o dilúvio e Babel. Depois nós falamos sobre Abraão, Isaac, Jacó. Agora estamos vendo a última pessoa do livro de Gênesis, a vida de José. E os últimos 13 capítulos, na verdade 12 dos últimos 13 capítulos vão falar sobre José e a vida dele. A gente vai ver um capítulo aqui no meio que fala de outra coisa, fala sobre Judá. Mas vai ser uma história muito legal, muito empolgante. Eu gosto de terminar o livro com um bom exemplo de tudo que a gente viu. Abraão foi legal, mas também tem uns momentos difíceis. Jacó não foi muito bom, ele teve muitos problemas. No final terminou, não foi tão ruim, mas teve muitas coisas ruins na história. Agora a vida de José vai ser uma história que é muito empolgante, é muito legal, e na história toda de José, aqui em Gênesis, não vai mostrar pecado dele em nenhum momento. Isso é muito legal, porque uma coisa que a gente aprende na Bíblia é que a Bíblia não está tentando esconder o pecado das pessoas. A Bíblia fala a verdade sobre as pessoas que estão seguindo Deus. E nós podemos ver a luta que é tentar ser servo de Deus, né? A Bíblia nunca falou que ia ser fácil, que a gente ia ser perfeito depois de ter Deus, mas a gente tem que viver pela fé. Nós somos justificados pela fé. E a gente aprende isso na Bíblia. Mas a história de José é legal porque ele vai mostrar um estilo de vida diferente. Ele vai mostrar o que é possível para nós. Tanto que ele vai ser uma imagem de Jesus para a gente. E a gente vai ver algumas coisas que mostram Jesus na vida dele. Então, vamos entrar aqui. Gênesis capítulo 37. Eu quero tentar ir um pouco mais rápido nesses capítulos, mas sem perder a essência da história. Nós queremos ver muitas coisas aqui, então vamos tentar focar e ver tudo que vai falar. Então, versículo 2 fala que essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então, ele tem 17 anos. Ele só tem o Benjamim mais novo, né? Ele é o preferido do pai, ele é o filho da Raquel, a esposa preferida, ele que foi separado quando Esaú eles pensaram que Esaú queria matar eles, ele era o protegido, ele é o especial da família. E de 12 filhos, ele é o que é mais especial, mais separado, que não pode ter nada acontecendo com ele. Então aqui fala que ele está pastoreando, mas na verdade a gente vai ver, aqui ele já fala que ele falava da má fama dos irmãos, ele fala quando eles fazem alguma coisa errada, depois a gente vai ver que ele está trabalhando no campo, mas ele só vai para ver se eles estão fazendo bem, e depois ele conta para o pai como está sendo as coisas. Então ele não trabalha de verdade, ele é protegido, ele é especial, ele é diferente, e por causa disso ele é odiado. Os irmãos não gostam dele, os outros irmãos pensam que ele é o preferido, e ele é, e eles vão querer matar ele por causa disso. Então vamos ver o que acontece na história. Lembra que ele está com 17 anos aqui, 17, ele é muito novo, ele não é muito maduro ainda, mas ele tem que lidar com muita coisa, sendo o preferido do pai. Aqui fala, versículo 3, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Então a Bíblia já deixa isso claro pra gente. Você pode ver aqui, não tenta esconder as coisas, ele é o preferido, o pai gosta mais dele. Porque ele nasceu na sua velhice, quando ele já estava velho que José nasceu,
e ele mandou fazer para ele uma túnica longa. Alguns vão falar que é uma túnica de muitas cores. É uma roupa que mostra para todo mundo que ele não trabalha igual todo mundo. É uma roupa especial. Pode ser de tamanho, pode ser de cores, mas de qualquer forma, se ele tem cores diferentes ou se ele tem essa roupa longa, isso mostra para todo mundo que ele não trabalha. Porque com essa roupa longa, ele não consegue fazer o trabalho normal. Ele teria que colocar para cima a roupa para poder trabalhar. E se é colorido, é protegido porque é muito caro e não pode sujar. Então ele não faz o trabalho com todo mundo, com todos os outros irmãos. E ele tem uma roupa especial que é uma declaração para todo mundo que eu sou especial, eu sou o preferido e que eu não faço o trabalho que vocês fazem. Lembra que os outros irmãos trabalham no campo, eles trabalham com as ovelhas. E José, ele vai para o campo para ver se eles estão obedecendo e depois voltar para o pai e falar como está sendo as coisas. Então ele não faz o trabalho que todo mundo faz, ele é mimado, ele é o especial e por causa disso talvez ele tenha um pouco de orgulho. A gente vai ver aqui nos sonhos que talvez ele tenha um pouco de orgulho da forma que ele fala, ele pensa que ele é o melhor, mas ele foi tratado dessa forma. Nós temos que lembrar que ele não escolheu a mãe dele, ele não escolheu o pai, ele não escolheu ser o último para nascer na família. Tinha o Benjamim que veio depois, né? Mas fora de Benjamim ele era o mais novo. Então são coisas que não é a culpa dele, não é que ele fez algo, não é que ele está fazendo errado e as pessoas não gostam dele por causa das coisas que ele faz de errado. Isso a gente entende que é culpa dele. Mas ele é odiado por causa de coisas que ele não escolheu, por causa de coisas que simplesmente aconteceram com ele. Então, versículo 4 fala: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, ele é o preferido e os irmãos não querem aceitar ele, eles não conseguem nem falar com ele. Certa vez, José teve um sonho. Quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-los ainda mais. E ele fala o sonho aqui sobre o trigo e todos os trigos vão se curvar diante dele. E ele pensa que todo mundo vai respeitar ele, vai fazer esse ato de respeito para mostrar que ele é mais importante, ele é maior. Então já está mostrando que ele é um pouco orgulhoso, talvez a forma de falar esse sonho, mas nós temos que lembrar, quem foi que deu esse sonho a ele? Foi Deus. Deus deu o sonho, Deus fez ele sonhar dessas coisas e ele não decidiu. Então ele não escolheu ter o sonho, mas Deus deu para ele um sonho e agora ele tem que lidar com as consequências de ser rejeitado por causa disso. Depois ele vai ter um outro sonho e dessa vez vai ser as estrelas, que as estrelas vão se curvar diante dele também. E ele conta para os irmãos e ele conta para o pai também. E o pai dele fala: como que você vai falar que até os seus pais vão se curvar diante de você? O que você está pensando, José? Você tem que parar de ser tão orgulhoso. Mas foi Deus que deu para ele esses sonhos. Foi Deus que colocou isso na mente dele. E realmente é o que vai acontecer. Ele não está falando mentiras, ele não está falando algo que Deus não tinha feito. É interessante que toda dificuldade que vem na vida de José não é porque ele fez algo errado. Ele vai receber por causa dos erros dos outros. O pai dele fez errado. O pai dele tem 12 filhos e escolheu um que ele vai tratar diferente, que ele vai amar mais. Isso é um problema. Esse é o pecado, né? O pai pecou. Os irmãos vão vender ele como escravo. Os irmãos rejeitaram ele. Os irmãos tinham ódio no coração. Isso tudo é pecado. O que José fez, ele está numa situação difícil. Ele está sendo mais abençoado, ele não escolheu isso. Então, é interessante ver a situação da vida dele e tudo que acontece com ele,
quando ele não escolheu nada. Ele está simplesmente vivendo o que Deus deu para ele. Então ele teve esses 2 sonhos, os irmãos rejeitaram ele mais ainda. E versículo 8, os irmãos falaram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. E depois no versículo 11, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então o pai está pensando sobre tudo que foi falado, mas os irmãos rejeitaram ele mais ainda por causa dos sonhos. Ele não escolheu ter os sonhos, ele não escolheu ser o preferido, ele também não rejeitou, né? Ele aceita, mas não é porque ele pecou, é importante ver isso. Continuando em capítulo 37, os irmãos estão trabalhando de novo, eles estão no campo, e Jacó fala para o José: agora você vai visitar eles, em versículo 13, vai ver se está tudo certo com eles, e José foi. Versículo 18, mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. São os irmãos. Esses são os irmãos do homem escolhido de Deus para ter essas promessas de Deus na linhagem dele. É o povo de Deus, vai ser a nação de Deus, separado para Deus. E esses irmãos rejeitaram José e agora decidiram matar José. Só porque você faz parte de um grupo espiritual, só porque você faz parte do grupo que tem promessas de Deus, não significa que você não vai ter a tentação de fazer errado. Os irmãos, eles querem matar José porque eles têm inveja, porque eles têm ciúmes e eles sentem que são rejeitados. É a culpa do pai, é a culpa dos irmãos. José talvez pode ter mais sabedoria em falar as coisas, mas ele é muito novo também, tem 17 anos, talvez ele está orgulhoso aqui. Mas essa é a situação. Então eles querem matar José, eles falam: lá vem aquele sonhador, versículo 18, 19. E eles fizeram um plano para jogar ele no poço, pegar a roupa dele, colocar no sangue e levar de volta para o pai. Mas depois tem o Rubem. Rubem é o mais velho, ele sente a necessidade de ser o mais maduro e tinha que ter esse papel mesmo, né? De ser o mais maduro, de chamar a atenção, de ajudar eles. Mas ele não, ele tenta pegar, ele fala para eles para não matar José e para jogar ele no poço, e depois ele pensou em voltar e pegar ele. Mas depois eles decidiram: tudo bem, a gente não vai matar ele, vamos jogar ele aqui no poço. Eles fizeram isso. Rubem está pensando em voltar e pegar depois, mas no meio, antes de ele poder voltar e buscar ele, eles viram um grupo de pessoas, os ismaelitas, e eles estão indo para o Egito. Então eles falam: nós somos irmãos, a gente não pode matar ele, vamos só vender ele como escravo. A gente está sentindo misericordioso hoje, estamos cheios da graça de Deus hoje, vamos só vender nosso irmão como escravo, e assim a gente ganha um pouco de dinheiro também. Então ele foi vendido por 20 peças de prata, e eles levaram ele para o Egito, e agora os irmãos pegaram a roupa dele, colocaram nesse sangue, e levou a roupa para o pai e falaram: a gente achou isso, o que você acha que aconteceu? Será que aconteceu? É do seu filho? E eles fazem toda essa mentira, e Jacó fica muito triste. Em versículo 33, ele a reconheceu e disse: a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Ele tinha todo o amor por esse filho, ele já perdeu a mãe, já perdeu a Raquel, e agora o José também morreu, e ele está muito triste. E os irmãos, que sabem o que aconteceu, eles ficam lá vendo o pai chorar, vendo o pai sofrer, vendo esses sentimentos, e eles não sentem nada.
Eles não fazem nada, eles deixam o pai chorar, eles deixam o pai passar por todos esses sentimentos sem falar nada, sem falar a verdade. É muito triste. Os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então, eles venderam José, foi para o Egito, foi vendido lá como escravo, e ele está na casa do capitão da guarda, um oficial de Potifar. Então, o nome dele é Potifar, oficial de faraó. Então ele é importante no reino, ele tem um trabalho importante, ele é rico, e agora José vai ter uma vida completamente diferente. Lembra que ele não sabe fazer nada. Ele nunca trabalhou um dia na vida dele. Ele sempre foi aquela pessoa que só tem que falar o que todo mundo tem que fazer. Ele não sabe trabalhar. E agora ele vai viver como escravo. Agora, capítulo 38 é muito estranho e muito difícil. Nós começamos a história de José, a história mais legal do livro de Gênesis. Agora estamos vendo um herói, alguém que faz as coisas certas. E agora a gente está vendo a imagem de Jesus na pessoa de José. Ele vai ser vendido para 20 peças de prata, parecido com Jesus, que foi vendido. Ele vai ele vai primeiro como sacrifício para o Egito, que é uma imagem do mundo, e ele vai trazer as pessoas, salvar seu povo, e essas imagens, ele viveu a vida perfeita, que José não viveu uma vida perfeita, mas na nossa história não tem nada de errado. Então essa imagem de Jesus, essa pessoa, essa história legal, e no meio dessa história, nós vamos parar aqui depois de capítulo 37, e tem capítulo 38 que fala sobre Judá, e é uma história muito triste, muito difícil aqui no meio dessa história, mas vamos ver a graça de Deus com isso. Então, aqui é a história de Judá. Aqui nos primeiros versículos vai falar sobre a esposa, os 3 filhos que ele tem. Daí ele vai, depois do filho ficar grande, ele vai escolher uma mulher para ele. E o nome da mulher é Tamar. Ela casou com seu filho mais velho. Depois, em versículo 7, fala sobre algo que esse filho fez. Ele tinha uma conduta perversa, a Bíblia fala. E Deus matou ele. Eu não sei o que aconteceu com ele, que Deus decidiu matar ele. A Bíblia nem fala o que aconteceu, o que ele tinha feito. Mas Deus matou ele. Ele fez alguma coisa errada. Não é uma coisa normal Deus fazer isso, né? Simplesmente matar uma pessoa. Mas é o que aconteceu. E depois, a lei deles, se o irmão não teve filhos, essa mulher tem que casar com o irmão mais novo e tem que dar filhos para a família continuar, né? Então, era a responsabilidade do irmão dar filhos para poder continuar aquela família. Então, ele fala para o irmão mais novo, você vai casar com essa mulher agora também. Então, ele foi casar com ela para fazer a sua obrigação, só que ele não queria dar descendentes para o seu irmão, ele não queria fazer esse trabalho, então ele ficou com ela, mas ele não queria engravidar ela, então ele não deixou engravidar, fazia tudo, mas aqui mostra que ele não queria dar o filho para ele, então é muito, muito ruim essa história. Mas porque ele não queria fazer a parte que era a responsabilidade dele, Deus matou ele também. Versículo 10. E Deus matou ele, e agora o segundo irmão morreu, que casou com essa mulher. Então agora Judá começa a pensar, essa mulher deve ser o problema. Se 2 irmãos já morreram, só tenho mais um. Eu não vou passar ela para o meu filho mais novo? Vai que ela mata ele também. Será que é culpa dela? Então ele fala, não, vamos deixar ele depois, quando ele já está maior, você pode casar com ele, mas não precisa casar com ele ainda. Depois a esposa de Judá vai morrer e Judá está indo para essa outra cidade. E a Tamar, que era a esposa do filho mais velho, ela ficou vestida de prostituta, ficou na porta da cidade, enganou Judá. Ele ia contratar ela
para ficar com ele e ela pediu um sinal do pagamento. Então ele deu o selo dele para ela como sinal que ele ia pagar depois. Mas então ficaram juntos, ela ficou grávida, ele foi embora. Depois ele mandou o pagamento e eles perguntam, mas onde está essa prostituta que ficava aqui? E eles falam, não tinha prostituta que ficava aqui. Não conseguiram achar ela. 3 meses passam, eu estou contando a história para não ficar lendo, porque a gente não tem muito tempo para... Eu quero ver a história de José. Ela passou 3 meses, alguém fala para o Judá, a Tamar está grávida porque ela foi prostituta, e Judá fala para as pessoas que agora ela fez isso, agora ela tem que morrer. Vamos chamar ela, versículo 24, tragam-na para fora e queimem-na viva. É o que ele fala. Versículo 24. Essa foi a resposta. Depois ela respondeu, versículo 25, eu quero ler essa parte. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o senhor reconhece a quem pertencem este selo e este cordão e este cajado. As coisas dele, que ele tinha deixado com ela, agora ela mostrou que era ele que tinha feito isso. E olha a resposta de Judá aqui, versículo 26. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, o outro filho mais novo, e não voltou a ter relações com ela. Ele percebeu que era ele que tinha feito errado, e agora ela ficou grávida de Judá mesmo. E depois vai falar sobre os 2 filhos que vão nascer. É uma história triste por causa do pecado que existe no coração de Judá, mas o que é mais incrível dessa história é a graça de Deus, porque Judá é a linhagem que vai sair o Messias, e o filho que vem de Judá é o filho que vem através de Tamar. É Tamar que vai ter o filho que vai ser abençoado, que vai ter a promessa de Deus para o filho de Deus. É muito louco isso, a graça de Deus. Então a gente, no meio da história de José, nós paramos a história de José para falar sobre essa história triste de Judá, mas é através dessa história triste que veio o Messias. A graça de Deus na história é muito incrível. Deus é muito bom com a gente não merece, mas ele é muito bom. Vamos parar aqui. A gente vai fazer mais estudos sobre a vida de José e continuar essa história dele. Eu preciso falar alguma coisa, né? Então até a próxima vez. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.